E aí galera, tudo bom com vocês? Daniel Saraiva, diretamente para o canal Clube Mundo Rodoviário. E hoje a gente teve a oportunidade de vir aqui na garagem da aviação Santa Edviges para poder mostrar para vocês duas curiosidades. A primeira, que a gente vai mostrar para vocês as duas pinturas, vai explicar para vocês a diferença da pintura do Sistema Municipal de Betim para o Sistema Metropolitano de Belo Horizonte. E outra coisa também, a gente vai explicar a evolução da penúltima geração do Granvia, que foi lançada em 2014, para esse modelo aqui que foi lançado em... Então, galera, aqui no caso da Santa Edviges e da maioria no caso da Santa Edviges e das empresas da região metropolitana de Belo Horizonte, só é comprado a versão Granvia Mid. Qual que é a diferença do Granvia Mid pro Gran Mid? Que tem esse detalhe também, galera. O Gran Mid, ele é um midbus, ele é conhecido aqui como micrão. O teto dele é baixo e ele é curto. Lembrando que tem opção dele, como a gente já viu no Rio de Janeiro e em algumas cidades, que tem opção dele com chassi de 17 toneladas. Mas a maior parte da aplicação dele é chassi curto. E ele é teto baixo. Independente do chassi, ele vai ser sempre teto baixo. Enquanto que o Granvia Mid ou o Granvia, ele vai ter o teto mais alto e ele vai ser aplicado, na maioria das vezes, com um chassi de 17 toneladas, mais longo. Claro, óbvio, tem algumas exceções, como a gente já viu no Bus Brasil Fast, que tem empresas que compram ele na versão Midbus. Mas ele, o Granvia Mid, você não vai encontrar ele Mid. Ele é Mid por conta da configuração dele. O Granvia Mid, no caso dessa versão aqui que foi lançada em 2014, ele tem o DRL, o farol alto, o farol baixo conjugado, numa lente só. O Granvia, ele vai ter um outro farol aqui antes de receber o DRL, que é o caso do modelo que tem no MOV, que a gente já mostrou para vocês. Aqui nessa geração que foi lançada, ele tinha mais uma luz auxiliar, que esse daqui na versão Mid não tem. Por que a gente pegou esses dois, galera? Porque esse daqui ele é um OF 1721 Euro 5, foi o último Mascarello que chegou aqui na Santa Edviges, é o último chassi Euro 5 que chegou aqui na Santa Edviges. Agora só vai vir a versão nova, a geração atual da carroceria, já com chassi Euro 6. E esse daqui, ele foi o primeiro a chegar com chassi Mercedes OF 1722 Euro 3, tá? Vamos lá para a traseira, que lá tem mais explicação. Bom, o que muda de uma geração para outra? A gente tem aqui a questão das lanternas. Nessa geração, aplica-se as lanternas de palitinho, enquanto que nessa daqui são as lanternas circulares. No Granvia, ele vai ter uma outra lente, uma terceira lente aqui, que ela vai ser a luz de ré. Vai ter a luz de freio aqui nessa posição. Nessa posição de que está a luz de freio é a luz
de seta, e aonde que está aqui a luz de seta é aonde que é a luz de freio. E aqui é o famoso olho de gato, que aqui tem um reflexivo. O Granvia Mid, ele vai ter somente esse par aqui, e a luz de ré ela é menor. A gente está aqui no Gran Mid. O Gran Mid, a posição muda, mas a quantidade e o formato de lanternas é a mesma. Então aqui, como a empresa ela compra muito Gran Mid, tanto para o sistema municipal, tanto para o sistema metropolitano, eles preferem comprar o Granvia Mid. Por quê? Porque é mais fácil no almoxarifado para poder repor as peças. Já que essa luz de ré, que ela serve aqui no Gran Mid, ela serve também no Granvia Mid. O desenho da lanterna daqui do Gran Mid, onde que tem esse friso aqui, ele é o mesmo que é aplicado no Gran Micro S3 e no Gran Micro. Lembrando que nessa geração tinha também o Gran Mini. E lembrando que a Mascarella ela parou no tempo em relação ao Gran Mid. Ele parou no tempo, ela não atualizou ele. Ela atualizou o Granvia, mas não atualizou o Gran Mid. E tem detalhes diferentes aqui no painel traseiro. Aqui no caso do Granvia Mid 2011, a posição da placa ela é mais alta em relação ao modelo atual. Atual que já está saindo de linha. Vocês podem observar a questão da altura na linha. A placa aqui, o friso da placa, ele está próximo da luz de ré, da luz de freio. Enquanto que o outro, no modelo atual, ele está próximo da luz de ré e do início do palitinho de freio. Bacana? Tem a questão aqui também do painel, na parte superior do painel traseiro, que é onde que fica o vigia. Vocês podem observar que o desenho dele é diferente. Aqui no caso não tem máscara, então a gente não consegue ver esse detalhe do friso aqui. Outro detalhe importante também é a questão aqui da pintura. A gente tem aqui as duas pinturas, onde que a base é branca, mas você tem elementos de identificação diferentes e algumas cores de sobreposição diferentes. Aqui na pintura municipal de Betim, você tem aqui o brasão da Prefeitura de Betim, o nome da empresa municipal de transporte e trânsito, que é a Transbetim. Você tem o nome da cidade de Betim e você tem o amarelo sobrepondo o branco. E você tem como destaque o azul na diagonal. Bacana? A configuração externa ela é a mesma usada em Belo Horizonte. Isso é para poder facilitar também o almoxarifado e o pedido que vem de fábrica. Bacana? E aqui na frente a gente tem somente a tampa dianteira na cor amarela, com prefixo na cor cinza. E aqui, galera, a gente tem um outro modelo da primeira geração, ó, que ele tem a lanterna do Astra. Ele também é Mercedes, é um OF 1722. Agora a gente está completo aqui com as 3 gerações do Granvia Mid. Lembrando que esse daqui ele foi lançado em 2004, esse daqui foi lançado em 2011 e o outro foi lançado em 2014 e tá para chegar o 2022. Bacana, galera? E aí, para mostrar aqui a evolução de um de outro, a gente mostra aqui que os faróis eles permanecem os mesmos, a peça aqui, ó, essa lente aqui ela fica mais alta no 2011, enquanto que no outro modelo ela fica na parte de baixo. Essa outra peça maior ela fica embaixo, enquanto que essa peça maior ela ficava do lado esquerdo. A gente tem aqui a seta, que ela permanece do lado esquerdo, mas ela muda de posição de 2004 para 2011.
E aqui ainda tem uma outra luz auxiliar. Essa luz auxiliar, ela passa a ficar aqui dentro. Bacana, galera? Outro detalhe também interessante é em relação ao letreiro, que eu não falei com vocês. O letreiro, galera, ele tem essa linha onde que ficava fixado o limpador de para-brisa na parte superior. Algumas carrocerias, eles instalam um limpador de para-brisa na parte superior porque o motor do limpador de para-brisa fica dentro da caixa de letreiro. Já outras encarroçadoras ou algumas empresas escolhem que o limpador de para-brisa fica aqui na parte de baixo e o motor do limpador fica aqui atrás da tampa. Bacana? Então aí a gente tem o mesmo letreiro aplicado no modelo 2004 e no modelo 2011. Em 2014, o letreiro ele muda o desenho dele, ele ganha um sobressalto e os limpadores de para-brisa continuam na parte superior, como a gente pode ver aqui, ó. Bacana? O municipal de Betim, ele tem letreiro auxiliar. No metropolitano, ele tem um suporte para o letreiro auxiliar. Voltando aqui a explicação em relação à pintura. No metropolitano, a gente tem aqui a pintura vermelha, que ela se sobrepõe à pintura branca. E ela é predominante na parte dianteira. A parte dianteira ela é coberta de vermelho e somente o para-choque é branco como destaque, tá? E ela agora é a pintura principal do sistema metropolitano. Pinturas laranja como essa daqui, ó, elas não serão mais utilizadas. Você vai ter no sistema metropolitano somente a pintura vermelha e a pintura do verde executivo que a gente já mostrou no canal. Bacana? Galera, a empresa todo mundo conhece que ela é destaque na frota dela, que ela tem a Agrale, que ela tem Volvo, que ela tem Volks. Mas por que a gente escolheu Mercedes? Porque somente o Mercedes que tem no sistema municipal de Betim com aquela configuração convencional. Então por isso que a gente escolheu o Mercedes, tanto do metropolitano quanto do municipal. E também porque o metropolitano, o municipal ainda não recebeu a carroceria nova, tá? Então tem um detalhe aqui. A gente tem aqui a caixa de letreiro, que foi assim que começou o Granvia, com essa caixa de letreiro e com essa iluminação bem mais simples. Isso lá em 2004. Usava bancos Eldorado. E a gente tem aqui o capô dele, que ele tinha um desenho arredondado. E usando as teclas genéricas. Lembrando que tinha opção também das teclas de plástico maiores e tal. Bacana? Esse aqui é o painel da Mercedes. Linha Euro 3 que você já conhece, então não preciso de explicar muita coisa. E aqui a gente tem essa configuração. A Santa Edvise, na época, ela comprou muitos desses modelos com duas portas, onde ele tem uma capacidade maior de passageiros. Lembrando que também tinha, não somente desses bancos básicos de plástico injetado da Eldorado, como também tinha a opção dos bancos de encosto alto, tá bom? Então, galera, agora a gente está aqui na parte interna do Granvia 2011, onde que vocês podem observar que a caixa de letreiro ela é diferente, ela é maior, mesmo a partir de 2011, a maioria das empresas aplicarem o letreiro de LED, que ocupa menos espaço do que o letreiro de lona. Bacana? Aqui a gente tem a tampa do motor, né, o capô. Como vocês podem observar, ele veio com essa borda
em volta da alavanca de câmbio. Lembrando que no 1722 ele ainda utilizava sistema por tirante, tá? O painel da Mercedes vocês já conhecem. E aqui a gente mantém, como esse daqui foi um dos primeiros, 2011, ele ainda utiliza também Banco Eldorado, tá? Só que aí ele vem com o nome Mascarello atrás dele. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ele vem escrito Mascarello em baixo relevo. Beleza? E aqui na configuração de Betim ele vem com esse adesivo simples, onde que ele pede somente o número do veículo, tem o 0800 da empresa e o 0800 da Transbetim, para você tirar alguma dúvida em relação a quadro de horário, itinerário. E olha só que interessante, galera, a gente já está aqui com o novo validador da empresa 1, que a gente viu ele lá na Latibus 2018 em São Paulo. Agora que ele chegou aqui no sistema municipal de Betim. Ele tem uma área muito grande para fazer a leitura do cartão, porém a tela dele é pequena e ele ainda tem teclas físicas. E esse daqui é a tela dele de configuração, ó. E ele vem com leitor de QR Code também. Não sei ainda informar em relação ao sistema metropolitano, se vai adotar esse ou de outra empresa que trabalha com validadores, beleza? Então, galera, com a mudança de algumas normas de segurança, eles mudaram a configuração interna. A configuração interna ela evolui do 2004 para esse, tá? Ele conta com banco de obeso na parte traseira, porque aí o obeso, se ele precisar, ele pode subir pelo elevador. O elevador ele tem capacidade de até 250 quilos. Então o obeso entra pela porta do meio, passa o cartão dele aqui no validador e ele senta aqui nesse banco. Então, pessoal, agora a gente está aqui a bordo do último modelo que chegou, com o último chassi Euro 5 que chegou aqui para a empresa, dentro do 1721. E aqui a gente tem a caixa de fusíveis bipartida com compartimento para o motorista trancar os objetos dele que ele precisar. A caixa de letreiro, a tampa da caixa de letreiro, ela diminui de tamanho, já que agora todo mundo usa letreiro de LED, ao invés de usar letreiro de lona. A caixa de porta, ela muda o formato dela. Aqui a gente tem o capô, que ele continua com essa base arredondada, mas ele muda o desenho também. E a posição da alavanca de câmbio, ela fica um pouco mais à frente. Permanece ainda como opção as teclas genéricas, né? Só que agora numa posição diferente, com um formato mais compacto, e agora o tacógrafo, ao invés dele ficar aqui sobre a caixa de fusíveis ou na caixa de letreiro, ele vem no painel. E ainda tem ventilador para o motorista. O painel da Mercedes, ele fica mais compacto. As informações, ao invés de ficarem espalhadas por vários mostradores, agora ela fica disponível no computador de bordo. Bacana? E as teclas do chassi, elas ficam compactadas nessa parte lateral. E ele vem com um outro ventilador aqui para o motorista também. Aqui no caso aqui dos bancos, a empresa que no caso dessa versão que a gente está nela, veio com os bancos de plástico injetado. Eu acredito que seja também da Eldorado, já que ele é compartilhado também pela Comil. A Comil também usa esses bancos de plástico injetado. A estampa permanece a mesma. Esse é um dos motivos da
da Santa Edviges comprar tanto Mascarello, porque como vocês podem observar, desde 2004 que a Mascarello usa a mesma estampa nos bancos. Ela te dá a opção de escolher ele cinza liso, cinza com essas estampas ou azul. Na maioria das vezes é azul, galera. Esse daqui ele tem a configuração duas portas, como aquele modelo 2004 que a gente mostrou no vídeo aqui. A caixa de porta ela muda também o formato. Agora finalizando aqui na parte traseira, mostrando para vocês aqui como é que foi a evolução de 2004 para 2011. Em 2004 ele é lançado com essa lanterna de Astra. Sim, galera, é a lanterna do Chevrolet Astra. Na época era interessante, né? Porque era um ônibus que tinha lanterna com lente e ele estava na contramão dos ônibus que estavam sendo lançados naquela época. Já que o Torino ele vinha com as lanternas separadas, o Esvelto, lançado em 2000, também com as lanternas separadas, o VIP1 e o S21 com as lanternas separadas, até o Padron, Milênio e Viale 2 ou Gran Viale, como vocês queiram chamar, também com as lanternas separadas. E você só tinha na época o Viale 1 com a lanterna em forma de lente, que era a mesma lanterna aplicada no Andari GV. E aí veio para essa lanterna circular. Só que tem um detalhe, galera. Dessa traseira para essa daqui tem uma intermediária com essa mesma geração de carroceria. Lá para 2008 a Mascarello dá uma atualizada na traseira e ele passa a adotar essas lanternas circulares. Na versão Gran Via ele tem 3 lanternas circulares, que vai ser o mesmo painel traseiro aplicado aqui na linha 2011, que Belo Horizonte não teve. Por isso que a galera de Belo Horizonte não conhece essa versão, porque para conhecer tem que pesquisar no Ônibus Brasil e ver as fotos das outras cidades, como o Sistema Metropolitano de São Paulo, o Sistema Municipal de Mauá que teve, Recife, Municipal e Metropolitano de Recife. E tem um detalhe também, que esse daqui ele veio com escapamento na parte externa. Por quê, galera? Porque esse ônibus ele veio do Sistema Municipal de Belo Horizonte. E na época tinha essa exigência do escapamento ser do lado de fora para facilitar a fiscalização, porque a BH Trans até hoje, em pleno 2023, ela ainda exige que o escapamento seja na parte superior, apontado a alguns graus para a esquerda, para não jogar fumaça e fuligem para dentro do comércio e também para os pedestres que estão na rua. Diferente do sistema metropolitano e dos demais sistemas, que de acordo com que as normas ambientais foram atualizadas, foi permitido o escapamento na parte inferior, como era nos anos 80. Sim, galera, anos 80 o escapamento era na parte inferior. E quem quiser ficar até o final vai ter um bônus. Aí, galera, próximo vídeo do canal, a gente vai ter aqui o Esvelto 2008 em Mercedes OF 1722. Beleza? A Santa Edviges não comprou ele. Na época quem comprou foi a Aviação Torres. E ele rodava nas linhas alimentadoras da estação José Cândido e da estação São Gabriel. Bacana? E aí, há alguns anos atrás, ele foi remanejado aqui para o sistema metropolitano. Tá? Então não é somente a Transimão que possui Esvelto no sistema metropolitano. A Santa Edviges também tem, que foi herdado da Torres, e os que estão na Saritu, eles também foram herdados da Transimão. E aqui a gente tem um encontro, né, dos primos irmãos, né? Para quem não sabe da história, a Mascarello e a Comil era uma empresa só. Aí a família Mascarello, decidiu separar as operações e foram para o Paraná
e abriram a fábrica da Mascarello Carrocerias lá no Paraná, com a ajuda do governo do estado do Paraná. Enquanto que a Comil permaneceu no Rio Grande do Sul, em Erechim. Então a gente tem aqui o 2008, que ele foi lançado na mesma época em que o Granvia 2004 já estava em produção. Por isso que em 2008 ocorreu a atualização das lanternas traseiras do Granvia e do Granvia Midi. Beleza, galera? Esse é o nosso bônus. Curta, comente e compartilhe. Acompanhe a gente nas redes sociais. E agradecer aqui a oportunidade que a Santa Edviges deu para a gente para poder fazer esse comparativo explicativo entre a geração que foi lançada em 2004, lançada em 2011, lançada em 2014 e também explicação sobre o Gran Midi. Beleza, galera? Fui!